Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós vamos ter aqui hoje na Prosa com Bertalha. Como a indústria está respondendo às preocupações ambientais e sociais? A indústria enfrenta crescentes desafios relacionados às preocupações ambientais e sociais. Nos últimos anos, houve um aumento notável na conscientização sobre as mudanças climáticas, o consumo responsável e as questões de justiça social. Como resultado, as empresas estão sendo pressionadas a adotarem práticas mais sustentáveis e socialmente responsáveis. Muitas empresas estão respondendo a essas preocupações de várias maneiras. Algumas estão implementando medidas de eficiência energética e redução de emissões de carbono em suas operações. Outras estão revisando suas cadeias de suprimentos para garantir a origem ética de seus produtos. Além disso, muitas empresas estão adotando iniciativas de responsabilidade social corporativa, como doações para causas beneficentes e programas de voluntariado com foco em sustentabilidade. A educação é fundamental quando se volta para a alimentação saudável e os exercícios físicos para desenvolver cognitivamente as crianças. Orientações sobre higiene pessoal básica podem salvar vidas. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para fazer essa prosa aqui comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo Orvando Ferreira Júnior. Olha só que fantástico receber aqui na Prosa com Bertalha o Orvando. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado, Paulo Bertalha. Um prazer, né? Depois de vários encontros aí nas nossas agendas, finalmente nós estamos aqui juntos para ter essa prosa, essa conversa bem gostosa, com muito aprendizado de ambos os lados. Estou super motivado para esse momento. Muito obrigado. Fantástico, fantástico, muito legal. Tenho certeza que com toda a sua experiência você vai trazer uma contribuição muito legal aqui para a Prosa com Bertalha. Mas antes de seguirmos em frente, Orvando, quem é o Orvando? Orvando, mineiro, saiu do interior de Minas, de Uberaba, para estudar engenharia mecânica em Campinas. E aí começou toda a minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, conhecendo muitas culturas, aprendendo muito com pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, e cada dia explorando mais esse mundo. Eu sou muito nômade, né, por natureza, com sede de aprender, com sede de trocar experiências, e de Campinas, fui para Belo Horizonte, São Paulo, Santiago do Chile, África do Sul, Quênia, fui para Recife e agora eu me encontro no interior, aqui em Poços de Caldas, nessa empresa maravilhosa que nós vamos conversar um pouquinho. Onde tem uns valores muito fortes, né, de família, valores muito fortes de confiança entre as pessoas, e com essa sede, com essa vontade de sempre aprender, trocar experiências e crescer como pessoa e crescer também profissionalmente. Esse é um pouco o Orvando. Fantástico, meu amigo. Gratidão enorme. Com toda essa experiência que você tem aí, acredito piamente que você vai trazer uma contribuição muito legal para as pessoas que participam aqui da nossa comunidade. O Evandro, e nós já estamos ultrapassando 18 mil inscritos na Prosa Convertalha e vamos pedir para o pessoal curtir aí, curtir o Evandro, porque com certeza o Evandro vai trazer uma contribuição muito legal para a gente. Se inscreva no canal e acione aí o sininho da notificação para ficar sabendo das prosas que nós colocamos aqui. Ovando, meu amigo, ó, contextualiza um pouco esse tema para a gente. Por que que você acha que esse tema é relevante, Ovando? A sustentabilidade social, governança, para mim é fundamental. Já não é mais um diferencial nas grandes corporações, mas é algo importante para a sobrevivência, não só do negócio, mas também de cuidar do nosso planeta, de cuidar das nossas pessoas, de desenvolver pessoas e de também ter uma governança que faça a diferença, não só no negócio, mas na economia e também na sociedade. Então, acho que isso é super importante ter essa conexão e que esteja conectado também com o propósito da empresa, com o propósito dos profissionais que fazem parte dessa jornada,
para te colocar isso de forma viva, de forma genuína e fazendo a diferença onde nós atuamos. Bacana. Já gostei da entrada, né? Usar a palavra propósito para mim faz um diferencial, faz uma diferença muito grande, Evandro. É muito legal ter um propósito, principalmente por essa perspectiva que você trouxe, que é a sustentabilidade, tanto em relação ao meio ambiente, como ao lado social também. E aí, Evandro, a questão que eu gostaria de trazer agora aqui na nossa prosa é a seguinte: quais são algumas das principais estratégias que as empresas, a seu ver, elas estão adotando para abordar as preocupações ambientais em suas operações, ô Evandro? A gente tem várias, e na área industrial que eu atuo, nós temos que conciliar novas tecnologias, nós temos que conciliar também desenvolvimento das pessoas, e também conectar com o propósito das pessoas. Acho que falando de tecnologias, né, nós estamos cada dia avançando mais, né, globalmente, e tecnologias aparecendo a cada momento. Então, nós temos tecnologias de biomassa, nós temos tecnologia de painéis solares, nós temos otimização do consumo de água, otimização da nossa energia que consumimos nas nossas operações, seja energia elétrica, energia térmica, e também um ponto fundamental é como nós estamos gerindo os resíduos, tanto na área industrial de operações e também pensando em toda a cadeia, tanto dos fornecedores, da transformação e também da distribuição, e no final que são os nossos consumidores. Então, acho que é um olhar bastante amplo nas diversas etapas da nossa cadeia produtiva. Esse é um ponto interessante que você trouxe, né, Evandro? Ou seja, não é só olhar a cadeia, o supply chain dentro da organização, mas expandir para fora também, ou seja, ultrapassar os limites. Quando a gente fala em end-to-end supply chain, nós temos que olhar a perspectiva do fornecedor, fazer gestão de riscos, olhar o cliente. E aí vem uma outra pergunta, né? Quais são os desafios que as empresas encontram, o Evandro? Para tentar equilibrar, principalmente o aspecto de ter o lucro, mas ao mesmo tempo ter essa responsabilidade social e ambiental que você tão bem comentou aí no início da sua fala. É um grande desafio, porque são projetos de longo prazo, médio e longo prazo. Isso tem que estar muito conectado com o propósito e estratégia da companhia, pensando no impacto que ela gera no hoje, mas muito mais pensando no impacto que ela gera no futuro. Se for ter um approach, uma estratégia de curto prazo, é algo que não se sustenta, porque os investimentos são altos, as tecnologias ainda são caras e aparecendo cada dia mais tecnologias, né, inovadoras, inteligência artificial, em toda essa discussão. Então, é algo que tem que ser visto de forma muito estratégica. Vai ter benefícios de redução de custos operacionais? Sim, vai ter. Vai ter também benefícios de fortalecer as marcas? Também é super importante. Vai ter também atração de novos investimentos? Também vai ser um fato e isso vai acontecer. Mas isso é mais a médio e longo prazo, que você vai colher esses frutos, e alguns projetos já sendo racionalizado e consolidado os benefícios a curto prazo. Mas são estratégias que nós temos que olhar mais a médio e longo prazo, como sobrevivência, né, da própria organização, como sobrevivência do nosso planeta e também de toda a rede de fornecedores que envolvem toda essa estratégia de sustentabilidade que nós temos. Interessante, eu queria explorar um pouco mais esse ponto contigo, Evandro, até porque nós temos algumas expressões que são muito utilizadas quando nós nos relacionamos com a parte de projetos, que é o famoso quick win, né, o low hanging fruit, ou seja, implementar projetos de curto prazo, olhando a perspectiva da sustentabilidade, tanto do meio ambiente quanto do social, mas sem perder de vista também aqueles investimentos mais parrudos, mais fortes do médio e longo prazo. Como é que você enxerga essa combinação, Orvando? Paulo, eu vejo que é muito o pilar de conscientização, de monitoramento. O que nós temos hoje no parque industrial, o que nós temos hoje nesse end-to-end operacional, o que nós podemos medir, o que nós podemos fazer de melhoria contínua,
e atitude de todos os colaboradores. Eu acho que tem algumas perdas no processo que por muitos anos foram consideradas normais, né? E hoje são perdas que a gente pode atacar com pouco investimento e com grande impacto. Então nós temos que balancear o que é de curto prazo, de quick wins, que são muito mais comportamentais, de melhoria contínua, de poucos investimentos, de monitoramento, atacar essas perdas nessa cadeia, que já é um grande benefício. E depois fazer esse balanço para algo que requer muito mais investimento, tempos de implementação mais longo e também a entrada de novas tecnologias nesse circuito. Fantástico, muito legal esse ponto. Aliás, eu gostei muito quando você fala da correlação do quick win, low hanging fruit, com a parte da melhoria contínua, que é um assunto que está em evidência hoje, né, o Evandro? Super em evidência e se tem colocado muitas práticas, né, que se utilizava há mais de 20 anos, mas agora utilizando tecnologia para coleta de informação, coleta de dados, e essas informações, né, traduzidas, né, em dados, nos traz muitas oportunidades de melhorias, que a gente pode colocar isso em forma de Kaizen, em forma de ferramentas utilizadas no programa, na literatura de Lean, né, e isso acho que tem um grande benefício muito mais rápido e que a gente pode colocar isso em prática de forma imediata. Fantástico, muito legal. E aí vem um outro ponto, né? Porque na realidade, hoje nós falamos muito sobre a experiência do cliente, a experiência do consumidor. Ele quer as coisas com muito mais qualidade, com mais velocidade, ou seja, o produto tem que estar disponível para ele no momento em que ele deseja. A pergunta que eu teria para você é o seguinte: como as pressões que esses consumidores fazem, né? E até passando um pouco por regulamentações de governos, tal. Como é que isso está moldando as respostas que as indústrias, de uma maneira geral, estão dando ao mercado e a essas preocupações? Ou seja, como ela está respondendo a isso? Eu vejo como duas frentes. Várias empresas, né, inclusive a Ferreiro, que tem um propósito muito forte, uma estratégia de sustentabilidade, de ESG, muito estruturada, que começou de forma voluntária, né, fazendo as melhorias, fazendo os desenvolvimentos dos produtos, conectada sempre com o consumidor que está cada dia mais atento às empresas que têm essa estratégia, têm os produtos cada vez mais amigáveis ao nosso meio ambiente. E tem o outro lado, que é a questão legal, que é a questão que é colocada em leis, que é colocada pelos governos para fazer esse controle, né? Então, hoje eu estou vendo uma migração muito do voluntário, das empresas voluntárias, para algo mandatório, que é legal, que a legislação está ditando. Não só no Brasil, mas a gente vê isso acontecer na Europa fortemente, nos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma combinação. O que o governo, né, não está exigindo, muitas empresas estão saindo na frente, porque existe uma estratégia, existe um propósito, para fazer a implementação disso, independente da legislação, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, com mais seguro ou menos seguro, dependendo da realidade do país, do continente. Eu acho que é uma junção dos dois. E o consumidor está cada dia mais demandante em relação a essa agenda. As marcas que possuem esse propósito, né, de sustentabilidade, de ESG, de governança, de social, estão saindo na frente, e as companhias que colocam isso como uma estratégia real vão ter um diferencial no mercado, já estão tendo um diferencial no mercado em relação aos seus consumidores. E eu fico bastante feliz, viu, Evandro, quando eu converso com colaboradores de empresas que são altamente responsáveis e que olham pela perspectiva de trazer para a comunidade, para a sociedade, para o meio ambiente, um trabalho mais interativo e interessante, olhando a perspectiva daquilo que você falou no início, que é o propósito, ou seja, não é o propósito, ele não cai numa vala comum, né? É alguma coisa que está, eu chamaria, na cultura da organização, ou seja, são valores que permeiam a organização. Você concorda comigo, Evandro? Concordo plenamente, e nós, né, que fazemos parte, né, e eu faço de uma organização, parte de uma organização que preza muito isso, nós temos que sair na frente. Nós não podemos ficar esperando, né?
que nós acreditamos, nós temos que colocar em prática, né? E não é só para a organização, mas para a sociedade, para os principais stakeholders, junto com os fornecedores, desenvolvendo pessoas, contratando pessoas, colocando a agenda de sustentabilidade como um core, né, como um núcleo do que a gente precisa fazer. Então, eu concordo plenamente, e essas são as empresas que vão ter vida longínqua, né, como consequência aí de toda essa estratégia que está sendo feita. E que, logicamente, vão fazer a diferença na sociedade e para a sociedade. Ovando, meu amigo, nós estamos chegando ao finalzinho aqui do primeiro tempo da nossa prosa com Bertalha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a dona Corujinha, vamos tomar um café, uma água e já vamos voltar em seguida. Pode ser, Evandro? Perfeito, Paulo. Conte comigo aí, vamos tomar uma água. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Urbano que está trazendo a sua colaboração, olhando principalmente pela perspectiva de propósito das organizações, pela perspectiva de que as organizações são sim responsáveis pelo lado social e pelo meio ambiente. E aí, já embarcando nessa afirmação, Evandro, como que as empresas estão reduzindo suas emissões de carbono e quais práticas de gestão de resíduos estão sendo adotadas? De uma forma geral, viu, Evandro? O que que você está olhando no mercado? Não, perfeito. Eu acho que a questão de tecnologia hoje é algo indispensável, né? Biomassa, eletrificação, que traduz em descarbonização, e hoje o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande devido à sua matriz energética, que mais de 70% é uma matriz energética verde, então o Brasil tem esse grande diferencial, então as empresas estão fazendo a utilização dessa matriz energética, que é um benefício, né, e a redução de combustíveis fósseis, né, de gás natural, por essa matriz energética verde, o controle e monitoramento mais eficiente da matriz energética da companhia, energia térmica, energia elétrica, com tecnologias de alta eficiência e reduzindo as perdas. Resíduos, utilização muito da economia circular, é algo que está sendo colocado cada dia mais em prática com parceiros, é algo que não se faz de forma isolada, então acho que essa agenda de sustentabilidade ela é muito rica, porque existe essa troca, né? E esse trabalho em parceria com os seus stakeholders, com seus fornecedores, com os seus consumidores nessa economia circular. Então, acho que são várias, né, tecnologias, investimentos e práticas que corroboram com essa agenda super forte de sustentabilidade nas diversas utilizações dos nossos recursos, como água, né, como a captação de chuva para utilização na nossa operação. Então, acho que tem muitas ideias criativas, ideias que não requerem grandes investimentos para sustentar de forma responsável essa agenda que nós acreditamos. Bacana, e de novo a gente volta para o propósito, né, o Evandro, olhando sempre de que forma responsável as organizações devem trabalhar. E aí, a sua experiência de ter passado por várias culturas, qual que é a sua visão quando a gente olha dos objetivos voltados para as iniciativas de responsabilidade social corporativa? Porque muito se fala, logicamente, aí você trabalha numa empresa de alta reputação, né, com uma baita de uma responsabilidade. Como que você olha o mercado como um todo, o Evandro? Eu vejo que o mercado está amadurecendo. Tá? Acho que as empresas estão cada dia mais conscientes desse papel dentro da sociedade, não só esperando órgãos governamentais, estaduais, municipais para fazer essa grande diferença. Então, acho que existe um movimento positivo, tá? De criação de emprego, de desenvolvimento das pessoas, nas tecnologias, na expertise que cada organização possui. E no caso específico da Ferreira, existe um programa que é fantástico, que é o Joy of Moving, que é muito focada no aprender com alegria os movimentos, né? Então, ajudando, né, as crianças, os profissionais de ensino, para aplicar essa metodologia que foi desenvolvida com ciência, né, com acadêmicos,
para colocar isso em prática junto às novas gerações, as crianças, né, que estão crescendo e que o movimento com alegria faz muita diferença. Faz a diferença na saúde cognitiva, no desenvolvimento mental. Então, acho que isso é algo que as empresas estão cada vez mais fazendo e eu muito feliz de fazer parte de uma organização que, junto com esse programa que é global, com várias iniciativas ao longo, né, em vários países que a empresa está presente, de desenvolver isso com a sociedade, que eu acho que faz a diferença, e nesse caso específico, nas crianças, né, que é o nosso futuro. Que legal. E é interessante, muito interessante isso, né, Evandro? Porque nós olhamos pela perspectiva sempre de que as organizações olham pelo lado de cuidar do funcionário, do colaborador, o que eu acho muito bacana. Mas quando a gente olha para a base, né, que são as crianças, que vão ser o futuro da humanidade, isso traz realmente um valor significativo dentro dessa ideia, dessa perspectiva de melhoria do mundo e, por que não dizer, né, de sustentabilidade, de ação social. E aí eu queria explorar um pouco, embora você já tenha dito algumas coisas relacionadas à parte de tecnologia, o Evandro, eu queria explorar um pouco mais esse assunto, nem que seja para repisar mesmo o assunto, para deixar ele mais enfatizado, né, dentro da conotação social e ambiental, exatamente para reduzir o impacto, né, social e ambiental que muitas vezes nós temos pelo lado da indústria. O que que você me diz disso? Então, acho que tendo praticidade até do que nós estamos fazendo aqui. Painéis solares, né? Aí falando de investimento, né? Então, energia fotovoltaica, então é uma iniciativa que nós estamos fazendo. Economia circular, junto com os nossos fornecedores. Controle mais preciso dos nossos resíduos e fazendo melhorias contínuas. Captação de água. Nós temos também a eletrificação, né? Que é justamente aproveitando dessa vantagem competitiva que o Brasil tem da sua matriz energética, utilização de inteligência artificial, né, para nos ajudar na otimização dos nossos processos produtivos, né, para otimização do consumo das energias, né, que é o que eu mencionei. Então, acho que existem várias frentes, né, não só dentro do perímetro industrial, mas também de toda a cadeia, né, de fornecimento dos nossos materiais, que ajuda muito, né, a rastreabilidade das informações, a otimização do design dos nossos materiais para ter um menor impacto ambiental. Em relação à sociedade, desenvolver pessoas, treinar pessoas, gerar oportunidades do primeiro emprego. Então, acho que é isso também que a gente tem muita vontade e fazendo a cada dia, né, diferença nessas pessoas que estão ingressando no mercado e também as pessoas que têm bastante experiência e que podem agregar também no desenvolvimento dessa estratégia, tanto social quanto de sustentabilidade. Fantástico, Evandro. Evandro, você falou sobre voluntariado no início da nossa conversa e você sabe que eu sou um entusiasta do voluntariado. Aliás, esse canal aqui é o voluntariado da educação. Eu dedico 20 a 30% do meu tempo a esse canal, que é exatamente para disseminar o conhecimento. E de vez em quando eu faço umas postagens meio diferentes e olhando com o viés da educação nas redes sociais, ô Evandro. Como é que. Porque a gente não pode só esperar da empresa, né? Mas como é que a empresa pode preparar, eventualmente, os seus funcionários para que eles possam trabalhar alinhado com a organização? E, ao mesmo tempo, fazendo também trabalhos voluntários. Porque eu morei, assim como você morou no Chile, morou no Quênia, né? Você falou que morou no Quênia, na Exato, África do Sul, né? exato. Eu morei um período nos Estados Unidos e lá o voluntariado, essa ideia de voluntariado é muito forte. O que que você me fala disso? Eu acho que a empresa, a organização, né, e os líderes, eu acho que elas têm um papel de ser o catalisador disso, né, de fazer a ignição das pessoas que têm essa vontade, que querem ajudar, e ser um facilitador.
Então, é isso que eu propicio aqui. Então, nós temos algumas conexões com algumas instituições, né, e é voluntário. E as pessoas que têm essa vontade, esse propósito, são super bem-vindas. E nós fazemos a conexão, né, da empresa, a conexão das pessoas com essas instituições, sendo dando palestra, falando com os jovens profissionais, com pessoas que têm e necessitam de cuidados especiais. Então, é algo que nós, como líderes e organização, nós temos que ser o catalisador. Nós temos que abrir as portas, incentivar, dando ideias. E as pessoas, naturalmente, vão comprando essa ideia e vão ajudando cada vez mais. Eu acho que é uma espiral positiva, que eu acho que nós, como líderes, nós temos que plantar, semear e colher. Muito feliz com essa prosa aqui, viu, Evandro? Trazendo uma contribuição muito importante para as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertalha, por um viés que é o viés humanitário, vamos dizer assim, vamos chamar de a humanização do supply chain, a humanização das empresas, não só do supply chain. E aí vem uma pergunta que eu gostaria de explorar contigo, Evandro, como as preocupações ambientais e também as sociais elas afetam as estratégias de negócios das organizações, Orlando. Afetam muito porque envolve muitos investimentos, né? Então, acho que tem a questão de CAPEX, tem a questão de cash, né, de disponibilidade, que as empresas devem, né, fazer esse aporte. Então, tem a questão de custos, né, que afetam. Tem a questão também de desenvolvimento dos produtos. Então, todo o design, todo o início da cadeia, junto com os consumidores, então, já tem que ser concebido pensando nesse impacto, ou menor impacto, ou redução do impacto no final da cadeia. Então, também tem que ser investido muito em pesquisa e desenvolvimento, com novas tecnologias, com conexão com instituições, com pesquisadores. Então, isso também tem um investimento alto que tem que ser feito no início, pensando a longo prazo. E também um impacto, né, de investimento em conhecimento, em desenvolvimento das pessoas, né, em desafiar, em sair do status quo. Então, tem a questão também comportamental, que isso não muda de um dia para a noite. Então, tem que ter muita perseverança, muita insistência, né, muito trabalho em time para fazer todo esse trabalho, não só dentro de casa, mas também fora, né, do perímetro que a organização atua. Então, é um trabalho muito árduo, de muito impacto, de muito investimento em pessoas, investimento em CAPEX, para a gente conseguir aterrissar essa estratégia de forma concreta. Fantástico. Vandon, me diz uma coisa, nós falamos da importância do end-to-end, né? Da cadeia de abastecimento, do envolvimento de clientes, fornecedores e, logicamente, da própria empresa. Como é que você enxerga, o Evandro, dentro desse contexto todo de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social, a participação da academia, a participação das universidades nesse processo? Como é que você vê essa conexão? Eu acho fundamental e está crescendo a cada dia. Eu acho que tem muito ainda a ser desenvolvido junto com as academias, aí falando especificamente do Brasil, mas eu acho que isso é fundamental. A academia precisa estar junto, várias pesquisas acontecendo, essa parceria tem que aumentar, porque vai ser um benefício ganha-ganha, né, de desenvolvimento das tecnologias brasileiras, locais, que podem ser exportadas para todo o globo. Então eu vejo super positivo, está aumentando a cada dia e nós temos que continuar essa parceria cada vez mais sólida, mais forte entre a academia, as universidades, as instituições de ensino, junto a essa agenda que é conjunta. Que maravilha. Orvando, meu caro, nós estamos chegando ao finalzinho da prosa com o Bertalha aqui, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para estudantes, profissionais, professores, sobre esse mundo da sustentabilidade, esse mundo do lado social, a preocupação com o meio ambiente, né, a preocupação com as abelhinhas, né? Eu sou muito preocupado com as abelhas, né? O que que você diria, Orvando? Não desistam, sejam perseverantes,
não é algo fácil de se implementar, mas se você tem esse sonho, se você acredita que isso é importante, vai passo a passo, né? Int by int, né? Colhendo os primeiros frutos, plantando outros, mas não deixe de fazer essa diferença, tanto para o meio ambiente quanto para o social, porque isso é o presente e também é o futuro. Então, acho que essa é a mensagem de não desistir, seguir o que você acredita, né? E plantando cada sementinha que as coisas virão com certeza. Perfeito, meu amigo. Gratidão enorme, Orvando, pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha. Foi um prazer, Paulo Betaga, foi muito gostoso esse momento. Aprendi, né? Troquei experiência, coloquei o que eu aprendi e eu vivi nesses 20 anos, 23 anos na área de supply chain industrial. Então, muito feliz, tá, em estar compartilhando e nos vemos aí em outras oportunidades. Será sempre um prazer essa conversa, essa prosa com você. Gratidão enorme, meu amigo. É o que eu costumo dizer quando nós chegamos aqui ao final da Prosa com Bertalha, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, Orvando, ecoa na eternidade. Um abração para você. Fantástico. Um grande abraço. Tchau, tchau.